Bem-vindos a bordo do nosso programa. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua companhia. Final de semana sempre viajando conosco nessas aventuras entre céu, terra e mar. Quero agradecer também aos nossos apoiadores do Bom Jornalismo, que está sempre em primeiro lugar. Eu falo da Drogaria Catarinense e seus 98 anos de uma história linda. IOT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, são mais de 10 especialidades, com 30 médicos, viu? A IOT fica na Rua Blumenau 1316, em Joinville. Ainda na cidade de Joinville, eu vou passar pela Tintão, loja especializada em pintura para tudo que você precisa, mas o destaque agora são pincéis. Tintão. Construtora Volpi, eles estão erguendo um prédio lindo ali no bairro do Costa e Silva, vale a pena você conhecer. E também a Chris Craft, um dos maiores estaleiros do mundo, norte-americano, mas que tem vendas diretas da fábrica aqui em Santa Catarina. Chris Craft. Pois bem, no programa de hoje, duas viagens. Uma no Rio de Janeiro, continuamos lá com o nosso repórter André Kamikaze, e outra aqui em Santa Catarina. Vamos começar pelo barco que o André vai nos apresentar, Ocean ou Ocean. Ocean é porque eles substituíram o C pelo K. O proprietário, o Nércio Fernandes, ele teve uma ideia não nova lá fora, mas aqui no Brasil. Ele é um dos maiores investidores no mercado da informática, sua empresa poderosa, em que ele era o presidente do conselho, um belo dia disse assim, não, eu vou deixar um pouco os computadores e agora vou para o mar. É uma paixão que ele tem há muito tempo e para isso ele não se contentou apenas em comprar novos iates, ele quis construir o seu próprio iate. Montou o estaleiro na cidade e praia de Guarujá, lá em São Paulo. Buscou um projeto lá fora, mas uma encomenda especial, com algumas características, que trouxe para o Brasil. Construiu a primeira unidade no último ano e apresentou lá no Rio Boat Show. O André foi conhecer este belíssimo barco e depois que o André acabar de mostrá-lo, eu vou dar mais alguns detalhes. Vamos embarcar com o André no Ocean. Rio Boat Show, o pessoal pergunta, o que vocês foram fazer no Rio? Claro, ver barco, mas além disso, na feira, alguma novidade? Temos sim, para essa feira a grande novidade é o Ocean 50 pés. Ele é um barco completamente diferenciado, o modelo dele é um design novo, não existe esse conceito no Brasil. A lateral dele, o costado dele abre e ele sai de 4,20 metros para 6,20 metros de largura, o que ele passa de um barco de 50 pés para um barco de 70, 75 pés de largura. Então o conforto que você tem de área dentro do barco é muito grande. Isso faz com que esse barco seja a novidade da feira. Vamos lá, me acompanhem, vamos conhecer dentro. Essa é a parte traseira da embarcação, onde sai o churrasquinho. Agora, vem aqui, vamos ver o que tem de novidade aqui dentro. Olha a cozinha deles, que legal. Como toda embarcação tem que ter uma cozinha, essa está no ponto central. E o que tem de diferente, além de ser completamente equipada, olha essa vista. Parece que a gente abre a janela e a gente está de frente para o mar. E além disso, como o costado abre, a gente ainda faz com que isso vire um bar, para estar recebendo os amigos, para estar aumentando a festa. Além disso, nós temos essa maravilhosa sala, que na ponta dela tem um comando. A diferença dessa embarcação é que a janela é reta, isso permite um ângulo de 360 graus quando você está fazendo a pilotagem. Essa é a ponte de comando do Ocean 50. Ela tem dois IPS 600, apesar de ser uma semi-deslocante, ela tem uma performance fantástica. Como eu comentei com vocês, as janelas de ângulo reto, ele tem um design diferente que permite com que o piloto veja tudo em volta. Agora isso também faz com que a proa fique muito mais curta. Olha só que legal que ficou à frente dessa embarcação.
como toda embarcação tem que ter uma suíte, essa é a suíte principal do barco. Puro charme, muito legal. Inclusive tem a linha d'água, como eu comentei, nós estamos abaixo da linha d'água, que depois nós vamos mostrar para vocês. Agora venha, vamos dar uma olhada no banheiro, que tem inclusive pedra na parede. Como a embarcação sem amigos não tem graça, essa tem mais 2 quartos, ou seja, um quarto e uma suíte. Este quarto, ele tem uma cama de casal e uma cama de solteiro, é para um casal com filho, por exemplo. E aqui nós temos a suíte de proa, com todo o conforto, uma cama de casal. E aqui, claro, é o lugar do chuveiro, que inclusive tem pedra na parede. Isso é uma embarcação? Nunca tinha visto. Muito legal. O Fly é sempre um local muito importante para uma embarcação. Como esse barco é um barco de 50 pés, eu particularmente achei o Fly pequeno, mas ele é extremamente bem estruturado, com várias almofadas, lugar para tomar sol, uma cabine de comando muito bem instrumentada, que obviamente vai dar conforto também para fazer uma navegação mais longa. Fala sério, olha só que legal essa parte aqui, essa parte aberta é muito jóia, acho que esse é o charme do barco. Na verdade, eu não quero mais sair daqui, para mim a feira pode acabar, mas eu vou ficar por aqui. Como a gente viu na matéria do André, o barco realmente é lindo. O Nércio Fernandes, o proprietário do estaleiro, ele teve alguns detalhes, alguns caprichos impressionantes. Por exemplo, a marcenaria, os móveis, os armários, as camas, os detalhes, aquilo foi feito com uma precisão tão grande que a impressão que se tem é que não estamos num barco, e sim numa residência de alto luxo, feito por marcenarias de primeira qualidade. Impressionante. De todos os barcos que eu conheci na Rio Boat Show, esse foi o que eu mais gostei. Não pelo preço, 3 milhões e 500 mil, isso aí fica um pouquinho na dúvida. Agora, o acabamento, o desenho, a ideia, você embarca nesse tipo de iate no que eles chamam de trawler. Não é trolha, não é uma porcaria, é um trawler. É porque ele navega um pouco mais lento, tem uma maior estabilidade, tem uma autonomia também maior para você fazer passeios não apenas de um dia, mas quem sabe de alguns dias a bordo. É uma casa à beira do mar, ou melhor dizendo, é uma casa dentro do mar. Parabéns à empresa, o estaleiro. Este que nós vimos já está vendido para os Estados Unidos. Eles estarão construindo outros 2 que também já está com o dinheiro no bolso lá, para poder começar a produção. Ele é milionário, mas mesmo assim, cada vez que entra um dinheirinho no bolso, maior o seu desejo de ampliar os seus negócios. E também disse, Sérgio, eu estou preparando um até maior, de 80 pés. Em breve ele estará no mar. E aí eu pergunto, a indústria naval brasileira parece que está vindo de vento em popa. E olha que venta para veleiro, mas nesse caso de motor em frente. Saindo lá do Ocean, eu quero dizer, na sequência de uma matéria que eu fiz sobre caminhões antigos. Mas antes, eu quero lembrar da Drogaria Catarinense e seus 98 anos de uma história linda. A Drogaria é uma referência em todo o Brasil, a empresa mais premiada no segmento de farmácias pelo atendimento, pela qualidade nos produtos, pela equipe. Vamos conhecer um pouquinho mais da história da Drogaria. É bom ter alguém pra cuidar, é bom ter alguém pra amar. Cuidar é um gesto de amor,
Cuidar é um jeito de amar. A gente cuida de você. A gente vive pra cuidar. A gente cuida de você e nem vê o tempo passar. Drogaria Catarinense. A gente cuida de você. Assim como a história da drogaria é muito bonita, o atendimento é diferenciado, você vai conhecer na Tintão, ou ter na Tintão, a mesma referência. Uma equipe maravilhosa que não apenas vende o produto, mas orienta você de como utilizar, por exemplo, a tinta plástica, tinta à base de água, como é que se utiliza um material para ferro, para madeira, para concreto. Tudo isso são detalhes que muitas vezes quando a gente vai comprar numa loja ninguém explica, leva lá a lata e depois se arrepende. Na Tintão não. O atendimento, como eu volto a dizer, é especializado. E agora eles estão destacando a linha de pincéis. Muitas pessoas pensam que pincel é uma coisa simples. Não é. Então vai na Tintão no site com informações adicionais. Tintão. Lojas Tintão. Uma linha completa de tintas para indústria, construção civil, spray, artesanato e muito mais. Pincéis especiais da marca Tigre. Para cerâmica, gesso, madeira, metal, tecido, tela, vidro e até para prótese dentária. Você pode comprar na internet com entrega para todo o Brasil. Ou então, vá até a nossa loja na Rua Visconde Toné, 86, em Joinville. Agora eu vou mostrar para vocês uma coleção de caminhões e de ônibus. Mas eu quero destacar o seu colecionador, o Luiz Dressel, um alemão daqueles fortes, né? Lá atrás, há muito tempo atrás, ele começou a trabalhar no segmento de transportes, de forma muito humilde, e foi desenvolvendo uma empresa fantástica. A partir de um certo tempo, ele percebeu que os caminhões iam envelhecendo e iam sendo abandonados, esquecidos, enferrujando. A mesma coisa os ônibus. Aí ele resolveu, eu vou começar a comprar algumas unidades para restaurar e deixar lá num galpão que ele tem, uma área muito bonita na cidade de Joinville. Assim ele foi fazendo, comprando peças, reformando, com muita dedicação e carinho. Quando eu soube do assunto, eu fui lá. Seu Luiz, você pode mostrar a coleção de caminhões para mim? Ele de uma forma muito humilde, aliás, ele é uma pessoa muito humilde, apesar de todo o poderio que possui, né? Disse, não, Sérgio, vai, eu não gosto muito de aparecer, eu também não gosto muito de me mostrar, ao contrário. Disse, não, mas eu quero mostrar, não apenas o senhor, para os catarinenses conhecerem, mas a sua coleção, que é o mais importante, esse conjunto da obra, né? A relação de um profissional com a história, com os produtos que ele possui. Vamos conhecer, então, a coleção de caminhões e de ônibus do Luiz Dressel. Direto do túnel do tempo. Estou no Ford, 1930. Fechadura toda especial, viu? É um caminhão que começou o seu trabalho aqui em Joinville numa fábrica de velas, a Wetzel. Ele fazia o translado interno, em que as peças e também a matéria-prima, o produto, era transportado. A fábrica era grande. Tá aqui, ó, o caminhão. Olha só que espetáculo. Ainda tem um motor original, certo? Esse daqui é uma peça original, o que dá um valor extra. Além da bela história, por incrível que pareça, ele é um caminhão forte. 4 toneladas o peso e a carga. E ele consegue levar até 1 tonelada. Se a gente comparar uma caminhonete hoje, nem todas conseguem levar a carga que esse pequeno caminhão já na época conseguia. O freio está perfeito, o acelerador perfeito, a elétrica perfeita. Muitas vezes, um caminhão como esse, poderá andar muito mais. Ele chega, pelo menos ali dentro no velocímetro, a mais de 100 km por hora. Eu não vou testar. Também é preciso lembrar que ele tem 75 HP, o equivalente a um automóvel hoje, nos dias de hoje, com toda a tecnologia. Lembrando também que este pequeno caminhão tem mais de 90 anos. Tá aí, a gente vai continuar nesse túnel do tempo.
1930, nós vamos para 1947. E aqui o caminhão muito maior também tinha algumas características. Por exemplo, a frente dele de metal, bonita, imponente. Esse caminhão originalmente foi utilizado em Jaraguá do Sul para transportar toras. E olha que eram toras grandes, certo? E ele tem, como eu disse, além de um designer, para mim, ainda muito bonito, uma característica que é a seguinte: os caminhões na época, a parte de metal era daqui para frente. Daqui para trás, exatamente nesse ponto, a pessoa podia optar em transformar ele num ônibus, fazer um caminhão, uma caminhonete, o que o dono bem entendesse. Tudo em madeira. Esse caso, por exemplo, como eu disse, para transportar toras. Simples, eficiente e é claro que o conforto à época não era uma prioridade, mas se a gente observar a largura da cabine, né, do para-brisa, podia transportar, além das toras, a família. Era algo diferente da época de hoje. E o peso, muitas e muitas vezes o caminhão tinha que se esforçar, porque não existiam estradas, eram trilhas praticamente, e que as toras chegavam pela zorra, desciam dos morros, puxado a cavalo ou a boi, e a partir dali, então, chegavam num determinado ponto, é que as toras eram carregadas no caminhão. E quando o tempo era muito ruim, muito enlameado, se utilizava a corrente na roda. Era outra época. Mas, além desse Dodge bonito, nós vamos continuar em 1947, só que com outro modelo. Esse daqui, o GMC, é um caminhão americano, a gasolina. A diferença dele para o que nós acabamos de ver é apenas o acabamento, talvez um pouquinho mais de potência. Aquele era 85 HP, esse é 95 HP. O ano mesmo, 1947, a cidade de onde ele veio, a mesma coisa, Jaraguá do Sul. O que ele fazia? Também com madeira, com toras. E é claro, como eu disse, o acabamento mais refinado. Essa cabine já é toda em metal, o painel muito bonito, neste caso marcando até 80 km por hora. Pessoal, a época era corajoso. Aliás, 105 km por hora. Aqui ele tem um painel completo, temperatura, quilometragem, tudo original. Bonito, viu? A diferença de ser original ou não está um pouco na cor. Aquela que era da época de 47 era um pouquinho diferente, não havia esse brilho que deixou o caminhão, na minha opinião, até mais bonito. Por isso, o apelido carinhoso. Não trabalhava na feira, transportava a tora, mas hoje é de cenoura. Esse é um caminhão internacional famoso lá nos Estados Unidos e à época também aqui no Brasil. Era um modelo que fazia o trecho entre Joinville e São Paulo. À época, em 1950, as estradas eram pavorosas. Em alguns lugares até aqui no Brasil continua assim. Ele levava até 3 dias. Se caísse uma ponte, que não era raro, ou a chuva fosse muito intensa, levava até mais do que 3 dias. Eu estou aqui com o Beto, que é o filho do colecionador e também o responsável por essa ideia. Beto, tudo bem? Tudo bem, Sérgio. Qual é a história do teu pai, afinal de contas, que não quer aparecer muito na entrevista? Bom, o meu pai, desde criança, ele foi um aficionado por caminhões e ônibus, né? E isso aí acabou que fez ele a vir trabalhar no segmento de transporte desde os seus 15, 16 anos. Depois ele teve a própria transportadora de cargas. A gente continua hoje no segmento de transporte, mas hoje como transporte de passageiros, né? E há cerca de uns 18 ou 20 anos ele começou a colecionar esses veículos que na época da infância dele, da adolescência dele, foram para ele marcos, né, no transporte. O sonho dele agora se transformou em realidade. Sim. E ele foi garimpando um caminhão aqui, outro caminhão lá, e estavam sendo restaurados e foram restaurados, sim, ao longo desses anos. Isso. Ele acaba que, por contatos com caminhoneiros, com pessoas do ramo, ele acaba ficando sabendo
aonde tem essas relíquias e acaba adquirindo e depois restaurando, né? Todos eles funcionam? Todos eles funcionam. São ligados rotineiramente? Ligados constantemente. Por ele mesmo? Por ele mesmo. Ele era ciumento e é ciumento dos caminhões? É muito ciumento. Você não pode dirigir, né? Não, ele não me deixa dirigir nenhum. Ninguém dirige, na verdade. É só ele. Aqui a gente fez de conta que tu dirigiu, desembarcou, embarcou e acabou. Exatamente. Então, ou seja, a gente tem aqui hoje um pequeno acervo que mostra um pouquinho da história do transporte no Brasil, o transporte de cargas e de passageiros, né, que a gente tem também aqui 2 ônibus também antigos e que variam aqui da década de 30 até a década de 70, então um pouquinho da história do transporte no Brasil. Né? Obrigado, Beto, pela tua entrevista. Eu que agradeço. Como o Beto falou, além de caminhões, também os ônibus fazem parte da coleção, até para registrar a Príncipe Transporte e Turismo, empresa que continua operando. E este exemplar é o de carrocerias Nilson, ônibus, portanto, que antecederam a Buscar, hoje falida, infelizmente. Ônibus bonito, reforçado, bem próprio da década de 70. Este modelo era rodoviário, fazia trajetos mais longos. Esse ônibus, totalmente restaurado, foi originalmente da empresa Volkmann, lá de Pomerode, e fazia o trajeto Blumenau-Pomerode. E hoje é uma peça de museu muito bonita com as cores originais. O ano 1948, Capelli e Hahnemann fabricaram essa carroceria lá no Rio Grande do Sul, Caxias. Os tempos eram diferentes, tanto para o ônibus como também para os passageiros. Aqui, primeiro sentavam confortavelmente, depois o carro, o ônibus continuava o seu trajeto, parava logo que a pessoa na estrada levantava a mão, Não tinha ponto de ônibus, não tinha rodoviárias que eram muito fraquinhas. Então o motorista ia observando, lá fora levantou a mão, automaticamente o carro parava e o passageiro embarcava com tralha, com galinha, com gaiola, com mala, era uma confusão. E aqui as pessoas iam se segurando, de um jeito ou do outro, o carro balançava porque não tinha asfalto, era tudo estrada de chão. E é claro que em determinado momento o ônibus começava a ficar cheio, aí vinha um cobrador, um bloquinho, o motorista continuava andando, o cobrador com um bloquinho dizendo um passinho para trás, e os passageiros começavam a andar aqui, se apertando. Daqui a pouco o pessoal ali no fundo começava, não dá mais, não cabe mais ninguém. Aí é que o ônibus tocava sem parar de tempos em tempos. Para descer era mais fácil. O passageiro chegava e apertava essa cordinha, puxava. O motorista ouvia também com esse barulho, parava o ônibus naquele ponto que pudesse, No primeiro cantinho ele encostava, o passageiro tinha que sair lá de trás, se batendo, etc e tal, desembarcava e o ônibus seguia. Para cada passageiro que desembarcasse, o motorista podia colocar mais um. O trecho de Pomerode para Blumenau eram horas de sacrifício, uma verdadeira aventura. E para encerrar essa entrevista, o Beto convenceu o pai, o Luiz, para aparecer e falar um pouquinho também, que o homem é resistente, Luiz, esse caminhão aqui é a tua joia, é o que tu mais gosta? Exatamente. Por quê? É um caminhão raro, Aqui em Santa Catarina tem 2 só. Qual é a idade dele? O ano dele é 1952. Ele é um pouquinho mais velho que tu? Exatamente. E ele tem uma história muito bonita, esse caminhão, até porque a época era muito avançado. Exato. Era um caminhão mais avançado da época. Era o GMC Marítimo. Por que Marítimo? É porque ele era diesel já na época, o motor possante. Ele servia para um trajeto daqui para onde? Ele fazia Rio Grande, São Paulo, Rio Grande, Rio. Então já era um trajeto de um grande caminhão. É. O Beto pode dirigir esse caminhão? Pode. Mas não conseguiu até agora. Não. E ele está totalmente restaurado? Totalmente. E esse chaminé dele é normal? Parece-me que tu é apaixonado pelo ronco. Exatamente. Não, o chaminé, ele foi restaurado agora, ele é de ferro normal e hoje ele é de aço inoxidável. Eu chamei de chaminé porque o que sai de fumaça é muito mais do que escapamento. Exatamente. Luiz, tem mais caminhões para entrar na coleção? Tem caminhão na reforma ainda, tem mais 2 ali ainda para fazer. Então a tua coleção vai continuar aumentando? No mínimo mais 3, entendo, é para entrar. Parabéns. Santa Catarina tem aqui uma referência, tanto na tua história,
como na tua coleção. Muito obrigado. 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 E olha, eu cansei de ônibus, caminhão, tô indo embora com o meu Corcel 1970. Maravilha, hein? Alta tecnologia na época. Lá vai o seu Silva para outra matéria. Até lá. O jogo ainda tá a marcha. Mas a próxima matéria de seu Silva, só no próximo programa. Eu estarei mostrando uma reportagem especial sobre equipamentos que andam em qualquer terreno, quadriciclos, UTV, mas isso é para o próximo, viu? Enquanto isso, eu quero lembrar que a Chris-Craft, um dos maiores estaleiros do mundo, fica ali nos Estados Unidos, pertinho, tem distribuidor exclusivo aqui no Brasil. E a vantagem, você pode pedir um test drive. Também quero destacar a qualidade da Chris-Craft. Os seus barcos têm um destaque, a durabilidade. Quando a gente vai comprar uma lancha, diz, eu vou comprar, depois eu não sei o que vai acontecer. Neste caso, a Chris-Craft mantém o seu valor de revenda. Quero lembrar também que eu estou aqui com a construtora Volpe. Lá na Volpe você pode comprar um apartamento num prédio que está sendo erguido ali no bairro do Costa e Silva, com uma vantagem. Pode essa ainda mudar o layout, né? Dizendo, eu quero um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, cozinha, quarto, etc. Construtora Volpe aqui em Joinville. Qualidade que cabe no seu orçamento. Estou indo embora, desacelerando, esperando para atracar. Lembrando que o André, também nosso repórter kamikaze, estará em Florianópolis mostrando carros lindos, de luxo, de milionários. Um evento que aconteceu na capital de Santa Catarina, em que o André esteve presente. Portanto, próximo programa, nós estaremos em terra e no luxo. Muito obrigado pela sua audiência. Eu aguardo o próximo. Todos a bordo. Você é meu convidado.